Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, hoje nós estamos no dia 11 de novembro de 2021 e a principal notícia econômica na imprensa brasileira diz respeito à queda das vendas no varejo do nosso país. Segundo o IBGE, a retração das vendas no varejo brasileiro foi de 4,2% na comparação entre setembro de 2021 e setembro de 2020. Segundo os analistas econômicos de plantão, normalmente vinculados à imprensa, o dado foi pior que o esperado. Mas, gente, a gente já tratou disso. Como é que pode ser um dado pior do que o esperado se as informações de vendas, de produção, estão todas malucas em função dos lockdowns, em função das pandemias? Não existe instrumento de previsão que possa acertar com algum grau de precisão o que está acontecendo na economia do nosso país atualmente e também na economia mundial. Mas vamos explicar o que aconteceu. É lógico que as vendas tenham caído? Sim, é perfeitamente lógico. E eu vou colocar alguns dados para vocês entenderem essa questão, referentes ao que aconteceu em setembro do ano passado. Vamos lá. Em setembro do ano passado, as vendas de móveis e eletrodomésticos cresceu 28,8% frente ao mesmo mês de 2019. Vamos continuar. Olha só que dado maravilhoso. Produtos farmacêuticos naquele período cresceu 13,8% e artigos de uso pessoal 18,6%. Vamos finalizar aqui com material de construção, que cresceu 31,4% entre setembro de 2020 e setembro de 2019. Pô, dados fantásticos. Mas dados verdadeiros? Não são verdadeiros. Foi um grande crescimento, por quê? Porque nos meses anteriores estava tudo fechado, ninguém conseguia comprar nada ou quase nada. E daí tem uma coisa que os economistas chamam de consumo reprimido, ou seja, a gente não consegue consumir num determinado período, vai compensar quando tem a primeira oportunidade, e isso aconteceu naquele setembro. A lógica é que, frente a esse período que ocorreu de compensação de consumo reprimido, agora nós tenhamos uma queda. Isso aí é elementar, qualquer um compreende. Vamos pensar o seguinte, vamos tratar gordinho, aqui tem que tratar de comida. Então vamos tratar de comida. Vamos imaginar que você é convidado por um almoço com seus pratos favoritos. Normalmente você come moderadamente, mas os melhores pratos da culinária mundial vão estar nesse almoço. Sinceramente, a maior parte das pessoas, eu faria isso, ia abusar do uso do garfo e faca. E a janta, como é que ia ficar? Bom, eu ia estar provavelmente ainda um pouco enfastiado, e se jantasse, ia ser uma quantidade muito menor de comida. No comércio aconteceu a mesma coisa. Lá em setembro de 2020, as pessoas entraram, ou como se diz, botaram o pé na jaca no consumo. Agora, em 2021, passando algum tempo já dos lockdowns, a tendência é que aquele momento de consumo desenfreado não se repita. E é isso que aconteceu. Puro e simplesmente isso. Mas tem alguns dados interessantes aqui. Lógico que nós vamos ter que considerar nessa pressão o que? Uma queda também no consumo de alimentos, em função dos preços mais altos, além de uma retomada dos restaurantes. Então o consumo dentro de casa cai. Segunda questão, automóveis e produtos eletroeletrônicos. A Volkswagen, por exemplo, já parou a produção de alguns de seus veículos por falta de semicondutores, que é uma questão que nós tratamos já aqui no Fora de Curva. A mesma coisa está acontecendo com computadores, com celulares, enfim,
O consumo de alguns produtos, sim, esses estão ocorrendo abaixo da expectativa por falta de insumos para que se possa produzir eles, como é o caso dos veículos que acabamos de mencionar, ou então por uma inflação temporária, vamos deixar bem claro, que atinge os alimentos e agora, especialmente nesse momento, os combustíveis. Então, gente, esse resultado que nós observamos no comércio varejista do Brasil não tem nada de surpreendente. Mas para deixar bem claro, quando a gente fala de queda de vendas, crescimento de vendas, no varejo e na indústria também, nós falamos o quê? Nós não falamos de dinheiro, nós falamos de unidades vendidas, são vendas físicas. Se nós fôssemos abordar a questão do faturamento do comércio varejista em setembro de 2021 frente a setembro de 2020, o resultado seria muito diferente. De acordo com o IBGE, o faturamento das lojas aumentou nesse período 10,6%, ou seja, mais ou menos um pouco mais do que a inflação. Então os lojistas estão sim vendendo menos produtos do que naquele período do ano passado, de setembro do ano passado. Mas cada um conhecendo o seu negócio, sabe que vai vender e sabe que não vai vender, se recicla, se adapta à nova realidade e cumpre a sua função social. O que é vender o que o público quer. Menos unidades, mas mantendo, até superando o faturamento daquele festival de vendas físicas do ano passado. É só isso, não tem crise. Mas aí, agora não tem crise. Agora, mesmo com esse resultado negativo, o comércio continua em uma atividade bem acima do que nós verificamos nos anos anteriores. Mas tem uma preocupação, pessoal, eu estou falando do agora. Mas, e o futuro? Tem um indicador que também encontrei hoje nas notícias e achei muito preocupante. O dólar, ele vem caindo, ainda está muito elevado. Hoje deve fechar entre 5,40 mais ou menos. Mas a queda dele está muito associada ao aumento da atratividade do mercado de aplicações financeiras no Brasil em função da alta de juros. Isso sim, no futuro e talvez próximo, possa brecar o consumo, possa brecar a produção e aí nós vamos estar numa encrenca. É nisso que nós temos que prestar atenção. Tomara que isso não ocorra, mas quanto mais se aumentam os juros, menos as pessoas, os agentes econômicos, como falam os economistas, vão estar dispostos a consumir e a investir, preferindo poupar. E aí, no contexto atual da economia brasileira, a coisa fica muito séria. Vou repetir, o Brasil sim está subindo juros. O mundo, mesmo com a inflação mais elevada também, está resistindo a essa tentação, porque sabe que isso incorre em riscos mais graves do que a própria inflação, que é temporária. Afirmo de novo, a inflação brasileira, assim como a inflação global, é temporária e daqui a pouco ela volta aos patamares normais quando se normalizar o abastecimento. Bom, gente, por hoje era isso. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se aqui no Fora de Curva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, nos vemos em breve. Tchau.